Já se desenha um cenário de insucesso conservador nas eleições municipais de 2024, principalmente em Salvador. Eu já fiz um vídeo comentando a coligação PL União Brasil, expondo ali a minha opinião, que levou à redução à metade das estimativas que nós prevíamos para conseguir cadeiras na vereança aqui em Salvador. Mas também existe um outro fator que me chama a atenção. Alguns noticiários aqui têm apontado alguma relação até diretamente com o PT de alguns elementos de dentro do partido, né? Mas também, não apenas isso, temos a presença de elementos do antigo DEM, que hoje é União Brasil, filiados na condição de pré-candidatos para a vereança. Então, vamos lembrar que essas pessoas provavelmente estão ligadas, têm algum tipo de ligação com a gestão municipal e podem ser beneficiadas pela máquina do município e também pela partilha do fundo eleitoral, que será definida pelo dirigente do diretório político do partido político no estado, né? Além disso, a este dirigente estadual compete admitir ou reprovar as candidaturas, os pedidos de registro de candidatura. Então, tendo essa presença dos elementos petistas e dos elementos relacionados ao Democratas, hoje União Brasil, passa-se a ter uma dúvida de como será feita toda a burocracia em torno do registro de candidatura, a divisão de partidas do fundo eleitoral e, durante a campanha, como será feito e qual o impacto que isso terá. Então, existe um risco de sequer se eleger qualquer vereador conservador ou libertário que esteja filiado ao PL. Ou a qualquer outro partido, é claro. Se nem no PL for, imagine nos outros, né? Bom, por que isso? Porque para vereador e para deputados estaduais e federais temos um sistema proporcional da eleição, chamado de eleições proporcionais, que se somam os votos alcançados e para ver quantas cadeiras aquela legenda consegue, e a partir daí se contabiliza os candidatos que foram mais votados, e eles serão contemplados na ordem das cadeiras que tiverem sido conquistados pela legenda. Então, se houver uma grande votação dos conservadores, dos libertários e outras mais pessoas que venham a votar nos candidatos dessa legenda, aqueles que estiverem dentre os mais votados é que vão vencer. E quem serão esses? Pode ser que sejam conservadores, que estejam filiados ao partido, estejam na disputa, sim. Mas se houver uma orquestração de todos esses fatores que eu citei no início do vídeo para favorecer aqueles elementos estranhos que estão filiados ao PL na Bahia, isso poderá favorecer de tal modo eles que tenham mais votação, uma votação mais expressiva do que aqueles conservadores ainda dos mais habilitados. Até porque, se você vai ter um universo aí, não sei o número exato, mas em torno de 60 candidatos, sendo que 30% precisa ser mulher e 70% sendo homem, então você pode ter uma pulverização dos votos conservadores entre esses candidatos efetivamente da direita conservadora, direita pautada em valores, e alguns poucos que concentram votos com apoio de gestão municipal, de divisão de fundo eleitoral, de processo burocrático e de campanha efetivamente. Com isso, existe o risco dos maiores vencedores não serem da direita conservadora, libertária, que compõem a chamada direita de valores. Agora, pode acabar sendo a chamada direita patrimonialista, que, em uma palavra mais atual, é o establishment, aquele grupo que não tem nada de direita, que na verdade se aposta no sistema burocrático, que também existe um lado de uma esquerda patrimonialista também, é claro, isso já é mais que evidente, de que se apropria do estamento burocrático para poder satisfazer os seus interesses e dos seus grupos, das suas oligarquias, né? E também o grupo de centro-esquerda que está dentro do PL, e aqui eu não vou nem comentar os elementos petistas que porventura estejam aqui, segundo algumas notícias que foram veiculadas recentemente. Então esse é o risco de não haver nenhum candidato conservador vitorioso. Seria talvez indicável que alguns pré-candidatos com menor possibilidade de vitória
retirasse a pré-candidatura para apoiar alguns que têm e ali concentrar mais votos naquele que tem maior possibilidade de vitória, parece inteligente. Mas para isso acontecer, somente seria possível se houvesse uma organização, uma união. Falando em organização do movimento conservador, eu volto a bater na tecla que eu sempre falo sobre a importância da participação social. Não é participação só nas redes sociais e eventualmente nas manifestações de rua, que essa capacidade de mobilização já está consagrada entre os conservadores, não apenas em Salvador, Bahia, Brasil, no mundo inteiro, isso a gente vê. Mas além disso, tem aquelas organizações da sociedade civil organizada que precisam da presença dos conservadores e dos libertários. E com isso, as pessoas que compõem essas entidades poderão exercer maior influência também em definições eleitorais de partidos políticos, claro que sem desviar a finalidade institucional de cada entidade, é claro, mas em cada espaço que estiver sendo ocupado, isso pode ser feito. A esquerda fez isso com maestria ao longo de todo esse período, a direita de valores precisa aprender a fazer isso também. Então, depois da eleição, se concretizando esse triste vaticínio que eu venho trazendo aqui, seria o caso talvez de mudar de dirigente ou mudar de partido. Normalmente a tendência é que a direita esteja alinhada em todo o país por conta da sua liderança nacional. Mas o movimento conservador, se estiver organizado efetivamente, ele poderá fugir dessa estrutura se todos os conservadores unidos, organizados, passarem a entender que devem ir para uma outra sigla, se for o caso. Mas já anotem isso porque a gente precisa ficar atento ao que vai se desenvolver ao longo desse período eleitoral para definir para que os dirigentes partidários sejam efetivamente conservadores e estejam a refletir o interesse desse grupo, esse pensamento político tão importante e que é o único pensamento político capaz de salvar os cidadãos, a dignidade e a liberdade das pessoas. Então, espero que eu esteja errado sobre isso, mas é isso que eu estou enxergando e quero compartilhar com vocês. Um abraço.